sagrado. Aleluia, Jesus. Diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Repetindo: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Oremos. Deus, aqui está a sua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Fiel, poderosa e digna de toda aceitação, nós glorificamos o teu nome pela fidelidade da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos irmãos, esse texto, a orientação de Deus através dessa carta, nos traz aqui sobre a questão da oração. Primeiro, o que é oração? Todos sabemos responder: falar com Deus. Mas a oração não fica somente limitado a falar com Deus. A oração é algo mais profundo do que simplesmente falar com Deus. Mas para iniciar, a oração é falar com Deus. Mas dentro do assunto da oração, existem orações que são aceitas por Deus e orações que não são aceitas por Deus. E por que existem orações que são aceitas por Deus e orações que não são aceitas por Deus? Porque Deus instituiu padrões, que é as escrituras sagradas, que é a bússola do cristão. As escrituras sagradas é a nossa base de regra de fé e prática. Então, através da Bíblia Sagrada, nós sabemos qual é a oração que agrada a Deus e a oração que não agrada a Deus. E aqui no livro de Tiago, nos traz uma informação importantíssima, que é: pedis e não recebeste. Ou seja, por que muitas pessoas têm orado e não têm alcançado resposta das suas orações? Porque pediste mal. Ou seja, não sabeis pedir. E o que é que o texto nos traz aqui sobre não saber pedir? A resposta ainda está aqui no próprio texto: para gastardes em vossos deleites. Só olhando aqui o capítulo 4, verso 3, a gente já vai ver. Pedir quer dizer orar, de pessoa que pede e não recebe. Por que pede e não recebe? Porque pede mal. O próprio texto já está respondendo. E como é que pede mal? Para gastar em vossos deleites. Ou seja, para gastar em coisas que não está dentro da vontade de Deus, não está dentro dos padrões de Deus, mas está dentro da vontade humana, mas algo que está dentro da vontade humana que não agrada a Deus. Se a gente for ver os outros textos aqui, que chamam de contexto imediato, que são os contextos que estão bem junto do texto, a gente vai ver aqui quais são esses deleites. Esses deleites são adultério, inimizade contra Deus,
e também ser inimigo de Deus. Ou seja, muitas pessoas têm pedido a Deus coisas que vai trazer para a vida delas algum tipo de adultério, trazer inimizade contra Deus. Ou seja, tem pedido coisas que vai trazer distanciamento entre homem e Deus. Essa não é a vontade de Deus. E entendendo aqui a palavra adultério como uma palavra universal. Não quer dizer que esse adultério seja adultério especificamente de um casal. Não, porque adultério é qualquer coisa que a gente adultera, que a gente mexe do original. Então isso é adultério. Então por que primeiramente pedes mal? Porque muitos têm pedido para propósitos errados. Pede para adquirir coisas que venha colocar o homem distante de Deus, colocar o homem independente de Deus. E todo homem, ele depende de Deus, ele deve estar dentro da vontade de Deus. Então qualquer oração, qualquer pedido que a gente pedir a Deus, e esse pedido for para simplesmente os nossos meros prazeres pecaminosos, para suprir as nossas necessidades carnais, que não tenha nenhum respaldo, nenhuma relação com a vontade de Deus, isso é pedir mal. Isso é pedir mal. Vou dar um exemplo aqui de pedir mal. A pessoa pede um carro a Deus. Carro é bênção ou é maldição? Bênção, depende, se souber usar. Gostei. Então, mas carro é bênção. Aí a pessoa pede a Deus um carro. Só que no coração dessa pessoa, ela quer um carro para se vingar de alguém. Um exemplo. Alguém passou de carro para humilhar alguém. Alguém passou de carro e não deu carona a ele ou a ela. Aí essa pessoa diz: Deus, eu quero um carro para quando eu tiver um carro eu esfregar na cara daquela pessoa que eu tenho de carro. Tem pessoas que agem assim ou não? Ou eu estou exagerando? Tem. Porque é até melhor do que o do outro, né? Sim, sim. Quer passar na força da lama, vamos olhar o outro. Pode ser. Então, esse tipo de oração é uma oração de vingança. Ele quer se vingar, mostrar para o outro que ele também está por cima, mostrar para o outro que ele também pode, que isso, que aquilo. Mas isso é para gastar em vossos deleites. Estou falando uma coisa bem básica, mas existem muitas coisas piores do que isso. Mas basicamente por aí, para você entender o que é uma oração que Deus não responde. Deus não vai responder essa oração desta pessoa. Deus não vai dar esse carro com esse objetivo. E muitas outras coisas podem se aplicar. Também a muitas outras coisas. Pode se aplicar a moto, pode se aplicar a casa, pode se aplicar a apartamento, a helicóptero, a empresa, a promoção, enfim, a qualquer coisa que essa pessoa peça a Deus para poder ela se vangloriar, mostrar para outras pessoas que ela está bem. A gente não pode orar a Deus dessa forma. A gente ora a Deus para Deus nos dar um carro, uma casa, uma empresa, uma promoção, para que o nome dele seja glorificado através daquilo que nós temos pedido a Deus. Aí sim a bênção vai chegar, porque essa bênção é para a glória de Deus. Glória a Deus. Não para humilhar ou se vangloriar. Então o primeiro detalhe que a oração não é respondida é quando a oração ela é feita de uma forma inadequada. Segundo detalhe, Hebreus capítulo 11, verso 1. Porque a oração não é respondida.
Hebreus capítulo 11, verso 1. Quem conhece esse texto, fala amém. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se... Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que os buscam e esperam. Então o segundo detalhe aqui é o quê? Pedir sem fé. O primeiro detalhe foi pedir mal. O segundo agora é pedir sem fé. Não existe, irmão. O combustível da resposta da oração é a fé. Se a pessoa orar sem fé, ela está perdendo o seu tempo. Ela está gastando salivas, ela está se cansando, ela está fazendo sacrifícios de tolos, porque a fé é a base. Deus trabalha com fé, através da fé. A fé é muito importante. O Evangelho é uma questão de fé, porque a gente não vê Deus, a gente não vê Jesus, a gente não vê os anjos, a gente não vê as coisas, mas a gente acredita. Deus está aqui ou não? Amém. Pela fé, a gente não está vendo, mas a gente crê. Jesus está aqui? Não, mas pela fé Ele está, porque a gente crê. Então Deus age através da fé. Então nós precisamos ter o quê? Fé. Por isso que Hebreus 11 diz: a fé é o firme. Está vendo essa coluna aqui? Isso aqui é coisa firme, ou não é? Quem vai tirar essa coluna nele? Homem nenhum tira. Só vocês vão equipamento. Sem equipamento ninguém tira. Fé é algo firme. É um firme fundamento, é uma base, é uma estrutura daqueles que esperam e têm a certeza daquilo que não se vê. Nós temos a certeza. Assim como o globo da Terra está no espaço, quem que segura o globo da Terra no espaço? Quem é que segura? Deus. E os outros também, todos os astros que existem, é Deus que segura. Por que uma estrela daquela não cai de lá de cima? Por que o sol não cai? Por que uma lua não cai? Quem que sustenta ali? É Deus que sustenta. E a gente vê isso pela fé. Deus dá alguns sinais e Deus age através da fé. Muitos pedem até com objetivos certos e propósitos certos, mas pede cheio de dúvidas no seu coração. Se você for fazer alguma coisa com dúvida, é melhor não fazer. Por quê? A dúvida atrapalha, tanto em relação a Deus como em relação a qualquer coisa. Qualquer coisa que você for fazer e você colocar ali a dúvida já vai lhe trazer insegurança, vai lhe trazer medo. A dúvida vai começar ali a agir no seu subconsciente de uma forma terrível e vai vir aquele pensamento que você não vai conseguir, que não vai dar certo, só por causa da dúvida. Em relação a Deus, não devemos agir com dúvidas. Devemos agir com fé, crendo que Ele está na frente. Por isso que Deus falou antes para depois mostrar. No Mar Vermelho, Deus disse a Moisés: vai. Quando chegou o mar, o único lugar que tinha para o povo passar. No outro
Atrás vinham os inimigos. E agora? Ou morre pelos inimigos, ou morre no mar. Moisés ora. Deus disse: o que é que você tem na mão? Tem uma vara. Toque no mar que vai abrir. Toque no mar que vai abrir. Se Moisés duvida, Moisés vai dizer: eu vou passar vergonha aqui com essa vara aqui, tocar nesse mar para todo mundo aqui me humilhar aqui diante dessa situação. Se Moisés não tem fé, aquele negócio lá não abre, aquele mar não abre. Todo mundo ia vir contra Moisés, ia dizer: o que é isso? Que maluquice é essa? Que loucura é essa? Mas Moisés tocou nas águas com fé. Outro foi Noé. Nunca tinha chovido antes. Deus manda Noé fazer um grande barco e pregar que vai chover do céu. Se Noé não tem fé, nunca tinha chovido antes. A primeira chuva na Bíblia foi no dilúvio. As águas vinham de baixo e regava toda a terra. Aí Noé chega dizendo: vai vir chuva do céu, vai inundar a terra e tal. Ninguém acreditou, irmão. Ninguém. Só a família dele mesmo que estava ali com ele. Mas ninguém acreditou. Mas Noé acreditou, irmão. Teve fé. Glória a Deus. Então a vida com Deus, a vida de um cristão, a vida de quem busca a Deus é fé. Eu já falei isso aqui, repito, o doutor Lai Ribeiro falou que 80% das pessoas que vai para a mesa de cirurgia, que tem fé, elas conseguem voltar, mas 20% que vai para a cirurgia sem fé não volta mais vivo. Imagine um médico comprovando que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos tirar a incredulidade, tirar a dúvida dos nossos corações, tirar esse negócio de que não vai dar certo, de que talvez, de que se der, tirar essas coisas e colocar fé para funcionar. Vai dar certo, a porta vai abrir, vai dar certo, vou conseguir, vai dar certo, vou terminar, vou concluir, vai dar certo, vou chegar lá, vou aprender, vou crescer, vou desenvolver na fé. Glória a Deus. Jesus condenou a falta de fé. Jesus disse para muitas pessoas, inclusive os discípulos, quando trouxeram até Jesus um jovem que era desde a sua pequenez, o demônio jogava no fogo e na água para destruir a vida desse jovem. Levou os discípulos não conseguiu expulsar. Quando Jesus desce, o pai grita: Jesus, repreende aquele espírito maligno. Depois o discípulo vem: mestre, porque a gente não conseguiu expulsar? Jesus falou: por causa da vossa pequena fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer esse monte: vai daqui para o mar, e ele vai. Então é importante ter fé para a coisa funcionar. Se você for procurar emprego sem fé, você vai continuar desempregado. Se você for botar um negócio para você sem fé, não vai dar certo. Se for rodar um Uber, se for botar um bolo para vender um salgado, se for fazer um curso sem fé, o que você fizer sem fé, vai dar errado. Pode ter certeza disso. Mas se você for com fé em Jesus, com fé na palavra dele, aí vai dar certo. O emprego
o negócio, a promoção, a cura da enfermidade, o milagre, a resposta. As coisas vão acontecer se a gente tiver fé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Terceiro e último. Primeiro foi pedir mal. Segundo foi pedir sem fé. Terceiro, pedir sem obediência. Também não vai. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. 1 Samuel 15, 22. Vou ler o verso 9 e o 22. 1 Samuel 15, 9 e o 22. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruiu totalmente. 22. Porém Samuel disse: porventura o Senhor tem prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que o melhor é obedecer do que sacrificar. Atender é melhor do que gordura de carneiros. Os inimigos, Agag era um rei inimigo, se levantou contra o povo de Deus, e Deus agora ordena destruir Agag e todos os amalequitas. A ordem de Deus era para destruir todo aquele povo que se rebelou contra o povo de Deus, todos os escolhidos de Deus, as meninas de Deus. Deus mandou destruir. Se Deus mandou, está mandado, sim ou não? Sim. Eu até já falei sobre isso, porque Deus matava no Antigo Testamento, porque Deus matava no Novo Testamento. Deus mata, não é crime. Por quê? Porque quem dá vida é Deus e quem tira é Deus. Então ele faz o que ele quer. Certo? Então o que acontece? A ordem foi para Saul destruir todo. Deus deu na mão para destruir. O que foi que Saul fez? Poupou o rei e poupou alguns animais. E ele pega esse rei e esses animais e leva para lá, para o povo de Israel, para estar junto com o povo de Israel. Deus não queria nenhum povo estranho misturado com o seu povo. Deus queria exclusividade. E aí ele desobedece. O profeta Samuel vem e exorta Saul. Deus rejeitou Saul porque ele fez isso, desobedeceu a Deus. E o profeta diz, Deus prefere obediência do que sacrifício. Mas a gente pegou esses animais para sacrificar a Deus. Deus não pediu, Deus não queria. Deus queria que cumprisse a ordem dele. Então, Saul, por desobedecer a Deus, ele foi rejeitado por Deus. Por que dizer ser rejeitado? Ou seja, Saul, Deus não ouviu a oração de Saul. Ele foi rejeitado por Deus. Ele era um sacerdote. O povo levava os pedidos para ele. Ele apresentava, orava a Deus e intercedia pelo povo. Deus rejeitou ele, não quis mais ele. E aí que Deus manda separar um rei para estar no lugar dele, que aí Samuel vai e unge a Davi como rei no lugar de Saul, porque Saul desobedeceu a Deus e foi rejeitado. Então, existem pessoas que têm orado tanto a Deus e têm orado de joelho
tem calejado o joelho, tem feito 2, 3, 10 horas de oração, mas não tem obedecido a palavra de Deus, não tem feito a vontade de Deus, essas orações não são ouvidas e respondidas por Deus. Deus rejeitou Saul por causa disso. Deus tem rejeitado muitas orações porque as pessoas não têm procurado obedecer a Deus, obedecer à vontade de Deus, estar entranhada diante da vontade de Deus, os padrões de Deus. Então Deus não tem respondido essas orações. Aí passa muitos anos e nada de resposta, porque não tem obediência. Então, o que acontece? Que nós aprendemos hoje aqui. Por que tem orações que não é respondida? Porque primeiro pede mal, propósitos errados, interesses errados, pede sem fé e também pede sem obediência. Deus não pode ouvir. Então devemos pedir, em vez de pedir mal, pedir para o bem. Para o nosso bem, para o bem de outros. Em vez de pedir sem fé, devemos pedir com fé. Em vez de pedir na desobediência, devemos pedir na obediência. Pedindo, obedecendo. Fazendo assim, vai ter resposta de orações. Amém? Amém. Oremos a Deus. Senhor,